Observadores. Patrocínio. Sinobras. Pode construir, pode confiar. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Feliz com a sua audiência, você nos acompanhando aqui hoje e nós aqui da nossa parte trazendo assuntos que nós entendemos que pode fazer alguma diferença na vida de vocês. Então vamos lá, vamos falar do nosso entrevistado aqui de hoje, o Dr. Marcos Alberto Santos, ele que é o tabelião do cartório de imóveis aqui de Marabá, de registro de imóveis aqui em Marabá. E há algum tempo a gente já vinha com esse interesse de trazê-lo aqui, finalmente deu certo e vamos conversar bastante aqui sobre registro de imóveis, sobre o que muda na nossa vida agora proximamente com algumas mudanças aí feitas pelo governo. Tem muita coisa para a gente conversar, mas eu começo primeiramente dando um bom dia para o nosso convidado. Marcos, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder debater e conversar sobre assuntos tão relevantes para a atividade de Marabá. Certo. Quero agradecer ao Jefferson, né? Eragon, trabalha lá contigo na equipe do cartório, esteve com a gente aqui agora no programa próximo e fez também esse meio de campo aqui para viabilizar que o Marcos estivesse aqui com a gente hoje. Tem muita coisa para a gente conversar, Marcos. E óbvio, você já está aqui há 7 anos, né, desde que assumiu o cartório de imóveis por concurso, né, concursado junto ao Tribunal de Justiça. E essa é uma tarefa que a gente sabe que não é simples, né? Uma tarefa que todos nós dependemos de cartório em algum momento na vida e, obviamente, isso já te garantiu alguns cabelos brancos, né? Mas eu peço primeiramente te deixar livre para você se apresentar para a turma de casa, para quem eventualmente ainda não te conhece, e já emendasse explicando para a gente também quais são, qual é a tarefa, qual é a missão do cartório de registro de imóveis. Maravilha. Bem, Marcos Alberto, sou natural de Araguaína, mas já tem bastante tempo que estou no Pará. Já advoguei aqui na região como advogado, também já fui tabelião e oficial de cartório aqui no estado. Quando eu assumi o cartório aqui em 2018, eu já conhecia bastante a região e me apaixonei. O concurso de cartório é um concurso bastante disputado, não somente pela prova em si, mas é porque a sua posição determina onde você vai ficar. Eu podia ter escolhido outros locais aqui do estado e optei por Marabá por realmente gostar da região. E a função do tabelião e do oficial, ela é uma função que está presente na vida das pessoas, em especial, do nascimento ao casamento, óbito, tudo passa pelo cartório. Imóveis, escritura, procuração, é uma tarefa que era do estado e o estado resolveu delegar um particular para que a população tivesse mais acesso ao tabelião. É justamente por isso que eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje, justamente para mostrar para a população que o tabelião ele tem que ser uma pessoa acessível, que conhece a população, que está lá para ouvir, para aconselhar. É justamente essa a função do tabelião e do oficial, ser um conselheiro jurídico das partes. Nós temos advogados que representam as partes, só que o advogado ele é parcial, ele vai representar um cliente e tem que ser assim. O tabelião é como se ele fosse um mediador, como se ele fosse um conselheiro neutro, isento, tanto é que não pode advogar. Difere um pouco do juiz, porque o juiz ele vai decidir quando há conflito, quando há briga. O tabelião pressupõe que haja acordo. Fez bem você citar isso aí, porque ao longo dos anos, né, inclusive agora bem recente, o governo vem incrementando mudanças na lei de forma até a parar de abarrotar, né, o judiciário com demandas que podem ser resolvidas, né, arbitralmente até em frente ao tabelião. Por isso que você está citando aí os advogados, né, porque hoje em dia várias questões que antigamente eram dirimidas na frente de um juiz de direitos, né, tomando o tempo do juiz de outras situações que ele poderia realmente estar focado, hoje elas podem ser resolvidas num cartório, desde que ambas as partes tenham, né, já tenham entrado em consenso, né, e até você disse, pode até arbitrar também nesse sentido. Muito bem. Hoje no Brasil tem, segundo o CNJ, número de 2022, 80 milhões de processos em curso. É praticamente impossível o Poder Judiciário dar conta dessa demanda. E muitos serviços, muitas tarefas que antes pertenciam ao Poder Judiciário estão sendo migradas para os cartórios, para outros órgãos, em especial para os cartórios. Posso dar um exemplo aqui que foi de sucesso: inventário, partilha, divórcio, separação. Antigamente, até 2007, só era diante de um juiz.
Sim. A própria retificação do imóvel, antigamente, até 2004, se você tivesse um imóvel, tivesse 1 metro de diferença, você tinha que recorrer ao Poder Judiciário para poder fazer essa retificação. A uso capião, a discussão compulsória. Então, a pessoa mora no imóvel durante muitos anos. Só para destacar sobre esse exemplo especial que você disse aí, retificação é uma coisa que muita gente passa por isso. Sim. Então, hoje você pode resolver diretamente no cartório sem uma demanda judicial. A retificação, que é muito comum aqui na nossa região, que são imóveis que eram irregulares, porque como uma ocupação que não foi ordenada, né? O município Sim. de Marabá, por mais que seja um município assim, não muito antigo, mas ele foi, em alguns locais, cresceu de forma desordenada. Até as folhas aqui, que a ideia inicial, pelo que me consta, era para ser como se fosse uma castanheira, né? Sim. Isso é um pouco diferente da realidade. Então, tem muitos imóveis que inicialmente tinham um tamanho, a gente sabe que tem um pouco maior. Qualquer desses processos hoje pode ser retificado pelo cartório e antigamente somente pelo Poder Judiciário. E um exemplo também que é muito comum na nossa região é a questão da uso capião. A gente aqui no cartório nós temos feito muitos processos de regularização do imóvel pela uso capião. A própria REURB, que é o governo federal, ele entendeu que nós temos um déficit de documentação muito grande. Só para trazer um número. Nossa região amazônica, nós estamos aqui na região amazônica que compreende o Tocantins, o Pará, os estados da região amazônia, eles representam 61% do território brasileiro. E nós só temos 4% dessa região regularizado. Ou seja, 96% de 61% do país praticamente não está regularizado. Então, o governo... O passivo ainda é muito grande, né? Muito grande. A gente tem uma fração de imóveis regularizados. E o que isso implica? A própria qualidade, insegurança jurídica, muitas pessoas deixam de investir aqui, deixam de acessar o crédito, conflitos fundiários realmente, brigas de vizinho, muita coisa que é resolvida porque não há segurança jurídica realmente, né? Me permite, Marcos, sempre te interrompendo para tentar explicar um pouquinho mais para a turma de casa, porque tem muita gente que nos assiste e não tem conhecimento jurídico. Sim. Ou determinados termos não são do dia a dia das pessoas, né? Ótimo. Então, quando você está falando em segurança jurídica, vem do fato de que, é óbvio, se você tem um documento tudo certinho do teu imóvel ou do teu terreno, você tem facilidade de conseguir, né, um empréstimo do banco, se for uma questão de investimento, e tem a facilidade de vendê-lo, se for o caso, né? Às vezes você deixa de fazer um bom negócio. Sim. Às vezes uma grande empresa, um grande investidor gostaria de comprar a sua área para fazer ali um supermercado, seja lá o que for, e de repente esse negócio pode até ser inviabilizado porque você nunca cuidou lá atrás em cuidar da tua documentação. Então é isso que é insegurança jurídica. E a própria valorização do imóvel. Muitos imóveis eles valem menos porque não tem documento. Então quanto mais regularizado, seguro a região, aumenta seu valor. Um problema muito comum que eu encontro no cartório no dia a dia, as pessoas, infelizmente, ainda bem que tem programas como esse, elas acham que um contrato de gaveta, né? Aquele papel que você fez, aquele contrato que você fez na papelaria com o amigo contador, até hoje no Google, né? Eles acham que esse contrato em si, ele já garante para elas o direito da propriedade absoluta. Esse contrato, ele tem sim um valor no mundo jurídico, mas o nosso direito brasileiro, para ter segurança, realmente você ser dono daquilo que você realmente comprou, adquiriu, trabalhou, você tem que ter o registro imobiliário. E quando se fala isso, Marcos, a segurança é para os dois lados, não é isso? Com certeza. Porque às vezes você vendeu, né? Aconteceu isso muito com carro, né? Acho que até que carro não está acontecendo mais, de você vender o carro e o carro continuar no teu nome. As multas vão para o teu nome. Isso. Né? Então também isso se aplica também no mundo do imóvel, né? Se você deixou a pessoa para quem você vendeu o imóvel, o terreno, ela não regularizou para o nome dela, é você quem segue devendo os tributos, né? O IPTU, etc. Com certeza. Inclusive também essa é uma preocupação agora que entrou no radar do governo, que é a questão do cadastro imobiliário, né, brasileiro, que é justamente o governo, ele percebeu que essa indefinição para saber quem é o dono, essa insegurança, ele está meio que fechando o círculo, fazendo o CPF dos imóveis para ter esse controle absoluto de quem é dono, de quem é proprietário. De quem é Mas eu vou te segurar, vocês viram aí, né? Nós vamos falar aqui sobre o famoso Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB, que está sendo apelidado, já como o Dr. Marcos está falando aqui, de CPF, né, dos imóveis. Isso aí está assustando todo mundo está com medo disso aí.
mas daqui a pouquinho, o segundo bloco, a gente vai dedicar 100% a isso. O Dr. Marcos vai nos explicar o que muda, o que você deve ter cuidado, né? Quais são... já tem muita fake news rolando por aí também, então o Dr. Marcos também vai poder nos ajudar nisso aí. Mas para a gente continuar nessa progressivamente, Dr. Marcos, qual é hoje a estrutura lá do cartório, né? Número de pessoas que atendem, a gente está com uma estrutura adequada para o que é a demanda diária? Sim. Marabá tem um cartório de imóveis, somente um cartório de imóveis na cidade. Nós temos mais de 50 colaboradores e o número é significativo, é relevante para a cidade, porque nós estamos num processo de mudança. A tendência hoje, como tudo está se digitalizando, o cartório também tende a migrar do físico para o digital. Certo. Vai continuar o mesmo serviço, a mesma segurança, mais eficiente, mais prático, e a tendência é que, depois eu também posso falar um pouquinho, que os serviços que são hoje, a tendência é que em pouco tempo, ninguém precisa mais ir num cartório fisicamente, tanto de notas como de imóveis, para poder realizar o serviço. Certo. Daqui a pouco nós vamos voltar também nesse tema da questão da tecnologia, falando do e-notarial, que é tudo importante, a gente vai falar lá no terceiro bloco também. Hoje, o dia a dia, a demanda é muito grande ainda de gente procurando presencialmente? O fluxo do cartório é bastante grande, a gente atende como tabelião e como oficial, em média de 300, 400 pessoas por dia. Só que a Marabá ainda é uma cidade que, apesar de ser um município muito grande, é um município que ainda tem um passivo muito grande. Ainda tem muitos imóveis e muitas situações de realmente irregulares que poderia ser maior, e para evitar os conflitos, as brigas e aquilo que eu falei da segurança, né? Mas ainda assim, Marabá, apesar de ser um número expressivo, o cartório ainda é pouco se a gente considerar a importância da cidade, né? Certo, muito bom. Quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com Marcos Alberto, que é o tabelião do cartório de registro de imóveis aqui de Marabá. Tem muita coisa ainda para a gente conversar. Eu ainda tinha 2 minutos desse bloco ainda, mas eu vou guardar esse tempo para o bloco seguinte, porque depois do intervalo a gente vai falar aqui sobre o temido, né? Porque eu digo temido que tem muita gente assustada com isso, que é o Cadastro de Imóveis Brasileiro, o CIB, nomenclatura criada e serviço criado pelo governo federal, o qual vai unificar, né, o cadastro nacional de imóveis, criando um número geral para cada imóvel, que também está sendo apelidado de CPF do imóvel. Eu peço que você continue conosco, a gente volta já aqui na telinha da TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio, SBT. Quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores ficam disponíveis lá no YouTube. Basta você digitar Observadores Marabá, que você encontra com muita facilidade. Lembra de deixar um joinha lá pra gente, um comentário, né? Compartilhar também com outras pessoas. Quem tem assistido ou deixado de assistir, os programas ficam lá na íntegra. E hoje nós estamos recebendo aqui o Marcos Alberto Santos, que é o tabelião do cartório de registro de imóveis aqui de Marabá, e estamos num bate-papo muito bom aqui, muito didático. Ele já falou muita coisa importante para a turma de casa, e agora eu quero falar de um tema que com certeza está na boca do povo aí, está todo mundo preocupado com isso. A gente sabe que uma grande parcela, Marcos, da população, quando sobe um dinheirinho, a tendência é investir em imóveis, né? Desde que o mundo é mundo, né? Você tentar fazer um caixazinho a mais investindo no imóvel. De forma que muita gente tem imóvel, seja por especulação ou por investimento, e agora essas pessoas vão estar no olho aí do governo através do CIB, que é o Cadastro de Imóvel Brasileiro. Eu queria que você explicasse como é que isso está funcionando, o que já está mudando na vida do cartório isso aí. O que você acha, a tua opinião pessoal também, se você... É óbvio, né, a gente olhando pelo lado burocrático, é óbvio que ter alguma coisa mais informatizada, alguma coisa mais centralizada é positiva, mas com certeza vai trazer mudanças, e as mudanças assustam as pessoas. Muito bem. Como você falou no bloco anterior, né, tem muita fake news sobre o assunto. Sim. Do ponto de vista da população, de pessoas de bem, o cadastro não vai mudar nada. Certo. Porque
o cartório de imóvel vai continuar registrando os imóveis, as pessoas que são proprietárias vão continuar pagando IPTU. O que o governo está fazendo com fins, é claro, de controle, de arrecadação, inclusive a justificativa é a questão de lavagem de dinheiro, de ter um controle maior, unificar as informações para que haja um banco de dados único. Então, o que acontecia na prática? Tanto para imóvel urbano como imóvel rural. O INCRA tinha uma base de dados, o município de Marabá tinha outra, o município pequeno do interior do Brasil tinha outra base, o CA. Então, cada órgão do governo aí tinha uma informação que era conflitante. E em cada um deles o imóvel tinha um número de série. Um número de série, um valor, tinha uma informação que não se cruzava. Certo. O que o governo fez agora, já não é recente, apenas implementou agora, é criar um banco de dados nacional, como se fosse um supercadastro, que vai fazer com que, como se um imóvel tivesse uma única unificação, uma matrícula, para que quando você digitar essa informação, tudo aquilo que é relevante do imóvel, ambiental, tributário, esteja ali presente e o governo tenha esse controle maior. Vai continuar sendo para escritura, no cartório, não vai mudar nada do ponto de vista prático do dia a dia. O que as pessoas têm que ter de preocupação? São pessoas que têm imóveis antigos, que nunca regularizaram. A tendência é que o governo cada vez mais traga esse imóvel para o valor real. Então, muitas pessoas compraram imóvel há 10, 20 anos atrás, por 10 mil, 5 mil reais, e podem ter um susto se demorarem a regularizar, porque pode ser que o governo queira cobrar o valor real de mercado hoje. Então, não vai refletir a realidade do que pagou. Então esse é um aspecto que eu já ia lhe perguntar mesmo, né? Muito hoje nas transações, a pessoa quando vai fazer o registro, ela registrava o valor de boca, ninguém ia lá para questionar. Agora parece que vai se criar uma faixa, né, de referência, não é isso? Eu entendo que essa faixa de referência ela vai ser, mal comparando, né, é que nem no Detran. Quando você vai registrar um carro, primeiro eles olham se é um SUV, se é um carro pequeno, se é uma caminhonete. Cada uma delas tem um valor de referência. Eu entendi que é mais ou menos por aí. Não sei se eu comparei bem. A princípio não é essa a ideia, mas vai caminhar para ser. No primeiro momento vai ter isso. Não vai ser isso. Porque a ideia do governo é mais ou menos assim. Então, como tinha algumas regiões com a mesma faixa de preço, é claro que eu posso ter um imóvel num bairro da cidade que seja diferente do meu vizinho. Mas o governo vai ter parâmetros objetivos para poder realmente no futuro fazer isso. Principalmente no caso, já é outro assunto também, mas que tem tudo a ver com o cadastro, no caso de sucessão, de inventário, de doação, o governo vai ter um controle maior e vai conseguir avaliar esses imóveis pelo valor de mercado de fato. Certo. Porque antigamente, como não tinha esse controle, não tinha esse cadastro, o próprio governo não sabia onde é que era. Sim. Então, a Receita Federal hoje, se eu declarar um imóvel no meu imposto de renda, ela tem uma inscrição, mas a inscrição não tem, por exemplo, não tem como ela colocar um ponto geodésico para poder saber onde é que um ponto do Google lá de localização. E a ideia é que cada vez ele tem um banco de dados maior e tem esse controle. Por exemplo, o governo no futuro, não é a ideia inicial, mas vai evoluir para isso, ele vai poder amanhã, por exemplo, saber se no imóvel específico vai estar alugado. Então, realmente é um controle do imóvel para pegar todas as informações. Assim, quando alguém tem um CPF que compra, que vende, chega no supermercado, quer informar o CPF, ele sabe que você comprou, né? Tudo aquilo que diz respeito ao imóvel, de valorização fiscal, de aluguéis, o governo vai conseguir ter esse controle também. Ou seja, aquela pessoa que recebe um aluguel, mas de repente ela não está registrando isso no imposto de renda, não vai conseguir fazer isso mais, né? E é o certo, né? Até destacar que as perguntas que eu estou fazendo aqui, Dr. Marcos, eu não estou incitando nada, nem defendendo, né? Exatamente. Eu estou falando aqui com o tabelião do registro de imóveis, então lógico que as perguntas que eu estou fazendo para ele, ele vai me responder, eu estou perguntando nesse viés, e ele também vai me responder no viés do que é correto, né? Eu estou citando algumas situações aqui que acontecem, que são situações culturais, nem estou maldando, né, que alguém faça isso por maldade, mas que, né, a cultura nossa sempre foi fazer isso e em algum momento isso iria mudar e chegou esse momento, né, doutor Marcos? Isso, o que é uma coisa muito interessante, um ponto que você colocou, muitas pessoas elas realmente não têm informação precisa e às vezes pagam 2 vezes por isso. Vou dar um exemplo muito comum. Imagine que você comprou um imóvel por 100 mil reais, você trabalha, consegue comprar um imóvel por 100 mil reais, por algum motivo,
você declarou um valor menor, 50 mil, 10 mil reais, que é muito comum isso aqui na nossa região, no nosso país, é cultural. Pessoal, vou pagar menos aqui nos emolumentos, no imposto. Só que com essas informações de hoje, no futuro, se você for vender esse imóvel por 120 mil, 130 mil reais, você não vai conseguir mais passar por 10, por 20 mil quando você comprou. E já existe há muito tempo o chamado imposto, chamado de ganho de capital, que é o imposto de renda sobre o lucro que você teve. Não é algo novo, é algo que sempre existiu na nossa legislação. Então é importante que as pessoas saibam que ao comprar um imóvel pelo valor que realmente ele vale, declarem por esse valor, porque vai ser muito mais interessante elas pagarem agora o imposto de compra e venda para o município de forma correta, do que ter uma surpresa lá na frente. Uma coisa que me preocupa muito, que eu vejo assim que é cultural, que as pessoas não têm conhecimento do ganho de capital. E eu percebo que o governo, essa questão fiscal, ele tem muito preocupado em ir atrás dos contribuintes que realmente tiveram algum lucro, algum ganho na compra, não só de imóveis, carro, qualquer coisa que você comprar com lucro, você tem que pagar até 22,5% de imposto de renda. Então, Marcos, essas mudanças todas, o CIB ele passa a valer no início do ano, é isso? Isso. No início do próximo ano. Nós estamos aí já no limiar, né, do final desse ano, já reta final deste ano. O senhor indicaria para as pessoas que estão sem os seus imóveis devidamente registrados, devidamente no seu nome, que corressem para fazer isso? Seria importante fazer isso logo antes do início da validade do CIB? Não somente por causa do CIB, mas também por aquelas questões de segurança que a gente já falou. Perfeito. De uma coisa que é muito comum hoje, por exemplo, na nossa região, é que cada vez está ficando mais difícil a regularização. Então, imagine que você comprou um imóvel e só tem uma procuração, ou essa pessoa desapareceu. Cada vez que se demora mais, vai ter mais dificuldade de se regularizar. Por quê? Porque vai precisar do vendedor, vai precisar que ele esteja presencial, uma procuração. Se ele morrer, essa procuração vai perder a validade. Então, o CIB ele é só mais um componente que é preciso para que as pessoas estejam regulares, e até porque assim, eu vejo que Marabá é um município brasileiro com grande potencial. E cada vez mais nós estivermos com uma região que esteja mais regularizada, as pessoas vão olhar para cá de forma diferente. Imagina que a gente tem um bairro aqui com a invasão. Sim. Todo mundo vai comprar imóvel de invasão e vai ter seu valor lá de invasão. Mas a partir do momento que todo mundo se regularizar, ninguém mais compra imóvel se não tiver documento. E todo mundo vai começar a atribuir àqueles imóveis o valor que realmente vale. Realmente isso é matemático, é comprovado. Perfeito. Que aonde chega a regularização, aonde as pessoas estão mais organizadas, aumenta o valor econômico para todo mundo. Perfeito, muito bem colocado. A questão, já que o senhor falou sobre isso, né, a questão das heranças e holdings, né? Recentemente a gente viu que muita gente, para a questão de gerir seus imóveis, quem tem muitos imóveis, vinha optando pela criação da holding, né? Como uma forma de gestão mais simples, até para diminuir a incidência de impostos, e também sob a justificativa de que isso facilitaria também na herança, né? Na questão da sucessão. Né? Como é que está hoje a questão da holding? Está interessante ainda fazer isso? A holding é interessante para trazer mais eficiência, trazer mais qualidade tributária. Mas eu, sendo pessoalmente assim, franco, a holding é interessante para algumas pessoas, a depender da situação e da quantidade de imóveis que ela tenha. Explica para a turma de casa o que é a holding. Tá. A holding ela é uma pessoa jurídica que ela serve para administrar não somente imóveis, mas no caso especificamente aqui de imóveis, patrimônio. Então você tem alguns imóveis e você resolve, a gente faz um estudo, fala assim, um contador, um especialista, faz um cálculo para saber se vai ter um ganho tributário, se essa holding eu vou pagar mais ou vou pagar menos de imposto. Então é uma forma de administrar. A vantagem da holding é que ela facilita a sucessão. Então quando a pessoa morre para passar para os filhos, com a pessoa jurídica da holding fica mais fácil desse processo acontecer. Agora, uma pessoa que só tem um imóvel, uma pessoa que ainda não, que tem um patrimônio não muito grande, de repente ainda não é tão interessante fazer holding. O Brasil
Também está mudando um pouco essa questão com a reforma tributária, vai ter um pouco na mudança do imposto, é o imposto causa-mortes, que é imposto para quando as pessoas morrem, e de doação, que é o mesmo imposto, só que ele se aplica tanto para quem quer doar em vida, como para quem, depois que a pessoa morre. Esse imposto continua até 8% no Brasil, no Pará também, ele começa de 2% até 8%, ele é progressivo, depende do patrimônio. Com a reforma tributária, ele ainda não mudou, tem base para mudar, assim, o governo federal ele pode mudar, mas quem vai arrecadar é o governo do estado, que recebe esse imposto. O que vai mudar com a reforma, daí também é importante, aí sim eu aconselho as pessoas que queiram doar para os seus filhos, doar, regularizar, façam logo, porque a tendência é que o governo também ele atribua valores de mercado. Então, por exemplo, hoje você pode doar seu imóvel, para você esse imóvel vale 100 mil reais, e você vai pagar esse imposto em cima dos 100 mil. Com a reforma também o governo vai arbitrar o valor e vai ser o valor... O pessoal até briga que tem uma unidade, o que né? Unidade que eu quero. É verdade. Hoje em dia ainda é baseado no que ainda. Mas isso você falou, importante, né? Também estar atento a isso aí. Outra questão, divórcios, né? Incidência de divórcios em relação à gestão de imóveis. Como é que está isso hoje? O divórcio... É muito comum, né? No divórcio, o casal tem imóveis, né, em conjunto, e obviamente vão trabalhar nessa separação de bens. Onde é que o cartório se insere nisso aí? Hoje, tanto o cartório de notas como o cartório de imóveis processa regularmente separação, partilha, desde que haja como um acordo, inclusive se houver filhos menores. No começo da lei, somente se houvesse filhos maiores ou não incapazes. Se todo mundo tivesse de acordo, não tivesse nenhum menor. Hoje... Até me permita, né, na nossa cabeça de quem assiste filme e assistiu novela, a gente pensa que a pessoa divorciou a partir de amanhã, cada um pro seu lado e não tem mais relação nenhuma, né? Mas tem gente que até faz a separação de corpos, né? Ou seja, não vive mais na mesma casa, mas às vezes nem vai lá oficializar o divórcio porque não quer pagar os tributos, não quer ter a dor de cabeça agora, né? E permanece ali por anos e anos ainda como sócios, né? Nos bens. É isso mesmo. Realmente, o casamento ele implica uma sociedade. O marido e mulher lá casados, o casal lá, as partes quando estão casadas, elas são sócios para a lei. O casamento ele põe fim, mas aí tem que partilhar aquilo que eventualmente o casal adquiriu. Certo. Esse processo antes era judicial, hoje pode ser tanto judicial como a parte pode optar por fazer pelos cartórios. É preciso que os dois estejam de comum acordo, as partes, e que haja concordância e um advogado. Feito isso, a pessoa pode casar num dia e se divorciar no outro e partilhar tudo tranquilamente, sem muita dificuldade. Certo. E podendo tudo, como nós falamos lá no início, ser resolvido no próprio cartório sem demanda judicial, desde que haja comum acordo. Comum acordo. Outra coisa também que é muito comum, inclusive uma mudança importante da lei agora, é o inventário e partilha de bens, que antigamente sempre pôde, desde 2007 pôde ser feito pelos cartórios, mas quando tinha filhos menores não podia. E hoje é possível fazer também pelos cartórios. Doutor Marcos, explica para a turma de casa por que inventário é uma coisa tão demorada, né? Às vezes a pessoa já morreu há tanto tempo e você ouve falar que os filhos até hoje estão esperando resolver o inventário. Por que inventário é ainda tão burocrático, tão demorado? O inventário, ele é um inventário daquilo que o falecido deixou. Tanto ativo como passivo, tanto crédito como dívida. Os herdeiros, eles só recebem herança se sobrar alguma coisa. Certo. Então, o que acontecia muito na prática? Ou seja, eu não sou... meu pai morreu, eu não herdo as dívidas dele. Porém, o que ele deixou tem que servir para pagar essas dívidas. Né? Correto. A prioridade. Então, os herdeiros só vão receber na força da herança. Eles só respondem daquilo, só pelo patrimônio que o falecido deixou. Se sobrar, né? Se, eventualmente, tiver um passivo maior, você não tem que pagar, mas o patrimônio tem que servir para pagar os credores. Certo. Antigamente, os inventários, eles todos eram, até 2007, todos eram judiciais. E o que a gente falou? O Poder Judiciário, por mais que tenha boa vontade, por mais que um juiz queira resolver logo... Mas tem muita demanda. Muita demanda e às vezes demanda mais urgente. Réu preso, alimentos, né? E próprias ações de indenização. É uma infinidade de problemas que todo mundo aqui tem. Eu acho que como os observadores já deve ter muita gente falando das demandas que tem aqui. Com o novo Código Civil,
novo CPC, na verdade, e uma mudança que teve em 2007, os inventários passaram a ser em cartório, já melhorou bastante. Os cartórios de notas no Brasil passaram a fazer assim, um número expressivo. Milhões de inventários e escritura de divórcio já foram feitos nos cartórios. Faltavam algo mais, que era quando tinha filho menor. Então hoje, até com filho menor é possível fazer em cartório. Se houver porque hoje... se tivesse filhos ainda tinha que ir para a justiça. Na justiça, porque qual que era o interesse do Poder Judiciário? É fiscal, sempre no interesse do menor, para que o menor não tivesse prejuízo, que é legítimo. Com a mudança que teve no ano passado, passou a ser possível o inventário, inclusive, quando tiver menor, como é que é o procedimento? As partes, acompanhadas pelo advogado, defensor público, comparecem ao cartório, a gente faz uma minuta, remete essa minuta para o Ministério Público, que ele verifica, tem sido muito rápido aqui em Marabá, acho que 2, 3 dias a promotoria aqui já consegue dar um parecer, já dá um aval, e a gente já consegue lavar a escritura. Perfeito. Então hoje eu posso falar que é um mito, porque realmente a gente tem histórias de inventários que demoraram muitos anos. Hoje, de comum acordo, não havendo dívidas, não havendo disputa entre os herdeiros, Perfeito. comum acordo. Então, se estiver demorando por aí, muito certamente é porque tem a questão da dívida ou porque os herdeiros não estão entrando de acordo. Isso. Perfeito. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Dr. Marcos Alberto, que é tabelião do cartório de imóveis aqui de Marabá. A gente vai para um rápido intervalo. Eu peço que você continue conosco aqui no SBT. De volta com o programa Observadores, aqui na telinha do SBT. Hoje a gente está conversando aqui sobre imóveis, justamente recebendo o tabelião, titular do cartório de registro de imóveis aqui de Marabá. Já nos deu uma aula aqui nos 2 primeiros blocos e agora a gente vai continuar falando aqui, doutor, sobre tecnologia. Tecnologia chegou para ajudar em todas as áreas. Não sei se a IA, a inteligência artificial, também já está sendo utilizada nos cartórios. Sei que já temos recursos como o e-notarial, que não é uma novidade, já está aí há bastante tempo. A possibilidade de você entrar no site, encomendar ali uma segunda via de um documento, etc. O senhor mesmo já citou aqui na entrevista hoje que, na sua visão, em bem pouco tempo, as pessoas só vão precisar ir no cartório presencialmente se quiserem, porque vai ter tudo à disposição. Qual o ritmo que as coisas estão andando, o que o senhor poderia destacar? O senhor que também faz parte da Noreg, que é a associação Sim. que reúne os cartórios do Brasil, é um dos diretores da Noreg, eu sei disso, e é uma entidade que eu sei que se preocupa diariamente em tornar as coisas mais tecnológicas e mais modernas no trabalho dos cartórios. Sim. O grande desafio do tabelião e do oficial de cartório, da atividade como um todo, é a gente entrar na era digital sem perder a fé pública. A figura do tabelião ela é importante porque ela atesta que aquele ato aconteceu. Então, quando 2 pessoas comparecem diante de um cartório para celebrar um negócio, uma escritura, um ato, não é apenas um documento, é a figura do tabelião afirmando que aquele ato aconteceu. A gente sabe que tem muito recurso tecnológico hoje que as pessoas assinam digitalmente, mas os cartórios estão conseguindo agora trazer ferramentas para poder implementar a tecnologia sem perder essa fé pública. Você falou agora há pouco do e-notariado. O que é o e-notariado? O e-notariado, por exemplo, ele é um certificado digital que você comparece no cartório, não paga nada pelo notariado e pode reconhecer seu documento como se você estivesse no cartório. Então você sobe seu documento pelo aplicativo, faz lá o seu reconhecimento facial e consegue autenticar, reconhecer qualquer documento como se você estivesse precisamente diante de um tabelião. Por que eu acho tão importante o notariado? Porque você pode resolver uma situação que você tiver quilômetros de distância, não é isso? Isso, Uma pessoa que esteja lá no Rio Grande do Sul tem uma situação envolvendo qualquer ato seu civil, ou manutenção de imóvel aqui em Marabá, ela vai conseguir fazer isso à distância. Isso, a própria escritura, procuração, você pode, por exemplo, se vocês não quiserem ir no cartório hoje, eu quero fazer uma procuração, você pode entrar no notariado e contactar o tabelião, a gente vai lavar a escritura, lavar a procuração e as partes podem fazer uma videoconferência conosco e assinar pelo celular. Então, assim, a tecnologia de qualquer lugar do mundo, tem muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos, na Europa, que agora conseguem fazer atos no Brasil que antes não conseguia. De qualquer lugar do Brasil isso é possível. Em relação ao registro de imóveis,
nós estamos com o RI Digital, que é uma plataforma que você pode solicitar qualquer serviço do cartório de forma eletrônica, certidão, fazer protocolos, fazer pesquisa de bens. Então, muitas pessoas... Isso é um serviço do nosso cartório aqui. De imóveis nacional, no RI Digital, o certo. site. RI Digital, pode colocar na internet que aparece. Você consegue acessar não somente o cartório de Marabá, mas qualquer cartório de imóveis do Brasil. Certo. E fazer qualquer serviço que você requeria no cartório. Marabá, hoje, uma certidão demora 4 horas para poder ficar pronta, uma certidão no imóvel. E a partir da semana que vem... Uma certidão de imóvel sai em 4 horas. 4 horas hoje. Se você pedir pela central, demora 4 horas. Se você pedir no cartório, pode demorar até 5 dias. Porque justamente é para migrar para o digital. E a gente aqui em Marabá, a partir da semana que vem, você fez o pedido, confirmou o pagamento, sai instantaneamente. Qualquer certidão de imóveis vai ser instantâneo. A gente vai ter o robôzinho para poder já liberar. O que mais? Você pode fazer protocolos eletrônicos, você pode fazer pesquisa de bens, você pode também... o CNJ agora regulamentou a importância do mapa que você vai poder verificar. Isso é muito interessante, até você pode depois acessar no RI Digital, já está disponível isso, que é a figura do mapa. Então você vai poder entrar no site, de forma gratuita isso, verificar se aquele imóvel tem matrícula, verificar as transações que teve de valores, inclusive, naquela região, fins estatísticos, né? Então, por exemplo, vamos pegar um bairro aqui, nós estamos na Folha 33, você vai conseguir entrar aqui no site, verificar quais são os imóveis que foram transacionados, que houve compra e venda, verificar o valor de mercado, então é por isso que o valor, esse serviço é público. E se você quiser, você vai requerer a certidão clicando no ícone, já vai sair a certidão automaticamente. E vai me dar, obviamente, o nome de quem é o proprietário. Isso. Por causa da LGPD, você vai ter que fazer a solicitação para saber quem é o proprietário. Mas valores de compra e venda e quando foi transacionado. Isso aí me brilha os olhos, porque eu tenho um irmão que é corretor de imóveis, né? Vou mandar um abraço para ele, Mascarenhas Júnior. Abraço para ele também. Pensando pela ótica do corretor de imóveis, isso é fantástico também, né? Sim. Você poder, né, ali na palma da mão, ali com o tablet, né, com o celular, mostrar para acessar ali as condições daquele terreno, né, a condição jurídica daquele terreno. Isso, e até mesmo a gente sabe que tem muitas demandas judiciais, muitas brigas. Muitas vezes as pessoas tinham um patrimônio, tinham um imóvel e não sabia onde que estava, que tinha. Hoje a gente consegue, nacional, saber onde a pessoa tem um imóvel que já teve. As informações eram muito descontinuadas, hoje eu consigo saber. Nesse ponto o CIB também vai ser importante, né? O CIB é justamente... Porque assim, eu entendo que, uma vez que, obviamente, já estamos começando esse processo, mas vamos imaginar aqui, né, daqui a uns 15, 20 anos, quando a coisa já tiver, todo mundo já tiver seu CIB, tudo certinho, até a questão do inventário vai estar mais tranquilo, porque você digitou ali, né, imaginando eu também, eu estou jogando 10, 15 anos, porque... Vai ser antes. Eu acho que vai ser muito antes. Sim. Mas é porque eu imagino também, dentro desse processo, a inteligência artificial fazendo cruzamento de informações. Sim. Então, até na questão que a gente estava conversando aqui agora há pouco, que é a do inventário, vai ser bem mais rápida. Na rapidez de um clique ali no computador. A rapidez, a tecnologia a serviço. Uma mudança também que é muito interessante da tecnologia é que esses processos que eu falei de retificação, que antes eram lá judicial, passou para o cartório, também vão ser alimentados nesse banco de dados. Quando um técnico for requerer a retificação, ele já tem que colocar também lá. Então eu já vou saber se meu imóvel não está conflitando com o do meu vizinho. Então já vai eliminar também essas questões de briga, de vizinhos, porque tudo vai estar lá como se fosse um mapa, um mosaico com informações oficiais do cartório, do município. Então é a tecnologia realmente que vai mudando. E eu acho aí, respondendo essa pergunta, eu acho que não vai ser tanto tempo não. Acho que essas mudanças positivas aí em relação ao controle, à fiscalização, à valorização, tudo vai estar. Então, é isso que eu falo. Hoje, quem tem um imóvel que realmente continua sendo um bom ativo, um bom investimento, precisa realmente cada vez mais entender que essa era da informação digital, ela é muito bom, mas você também precisa se regularizar, porque pode ser que no futuro você tenha dificuldades tributárias, de regularizar, se não correr logo. O que é necessário hoje, né? A gente já está partindo para a fase final, eu quero deixar algumas dicas para a turma de casa, né? Você tem uma área que você
é proprietário dela, tanto por um contrato, vamos partir do princípio que a pessoa tem um contrato de gaveta, ou o pai e a mãe morreram e a pessoa continua morando na casa, o que é necessário ela levar de documentações para procurar o cartório pela primeira vez e regularizar aquele imóvel para o seu nome? Primeiro dizer que o cartório, eu como enquanto oficial, estou lá para resolver e orientar qualquer parte, não importa a condição econômica, não importa quem seja. Chegando no cartório, nós temos a obrigação e o prazer de orientar para cada situação. Me permita, eu quero louvar essa sua fala, porque, com certeza, eu sempre digo, gente, tem muita gente que não procura regularizar uma situação sua legal, porque às vezes tem medo até de entrar dentro do cartório, tem medo que acha que já está gastando só de entrar no cartório, se sente inferiorizada, diz, tenho aqui o meu casebrezinho, por que eu vou atrás? Não, gente, isso é muito importante, esse alerta que ele está fazendo, ele está convidando você a ir ao cartório dizendo que isso não é um bicho de 7 cabeças. Não é, e a gente tem o maior prazer de fazer isso. Por que eu falei isso? Porque assim, cada região aqui de Marabá tem uma situação jurídica. Então nós temos áreas que pertencem ao poder público, ao município, áreas que pertencem ao Estado, à Coab, temos áreas que são de particulares que foram objetos de invasão, tem áreas que já estão sendo regularizadas, de cada situação. Então, por exemplo, tem áreas que pessoas que compraram de um particular e não passaram o documento por algum motivo, a pessoa morreu. Então, a depender da situação, tem um tratamento, tem um encaminhamento. O que eu posso dizer para vocês hoje? Eu garanto para vocês que pela legislação, pelo empenho do cartório, pelo empenho até do poder público, estadual, municipal, qualquer situação, não importa qual seja, tem uma solução jurídica. Se você tem um imóvel, de alguma forma você vai regularizar. Seja pela uso capião, seja pela adjudicação, seja em contato direto com os particulares. Às vezes tem alguns imóveis que são invadidos que os próprios particulares concordam, fazem acordo. E nós temos também a figura da REUB, que ela foi criada em 2017, em que o poder público ele não tem só a obrigação, não só pode, mas deve regularizar. Perfeito. E o que a lei fala é que o próprio particular pode demandar, pode provocar o poder público para que ele comece isso. Dá só um exemplo. Uma situação que tem uma invasão aqui em Marabá, e aí a lei fala que qualquer um dos usuários, qualquer um dos moradores pode, ou a associação, ou a comunidade, pode provocar o poder público para que ele faça a regularização. Melhor ainda, a lei fala que os moradores podem subsidiar o poder público nesse processo. Então vamos imaginar que, a gente sabe que às vezes o município não consegue fazer tudo, um bairro específico aqui de Marabá que está ocupado, os moradores podem se reunir, fazer a medição, fazer o trabalho técnico e já levar a solução pronta para o município apenas homologar e regularizar. Então hoje qualquer situação ela é possível de regularizar. Então basta entender cada caso para a gente poder melhorar e a gente está aí seguro, legal, tecnológico, né, com seu patrimônio valorizando e no futuro. Mas a gente acabou indo para um lado e nos perdemos da minha pergunta original. A documentação que a pessoa deve levar nesse primeiro momento. É porque depende da situação, né? Sim. Mas, então, a partir desse princípio que seja alguém que tinha um contrato de gaveta, né? Se tiver um contrato de gaveta, vai lá, comparece o cartório, RG e CPF, a gente vai localizar o imóvel, a gente entra em contato lá com as partes e faz a escritura no mesmo ato e já faz. Paga o imposto para o município, né? Com TBI e já consegue documentar já. O senhor falou isso sobre a área de invasão. Às vezes a gente entra em alguns bairros aqui e encontra ali aquela plaquinha ali de vende-se, né? Que cuidado que a pessoa deve ter. Eu acho que é um bom alerta para a gente dar também, né? Às vezes tem bairros aqui que já são invasões muito antigas e que tem uma cara de bairro consolidado, mas no papel não são bairros consolidados, ainda estão em litígio, né? E muitas vezes a gente, trafegando por esses bairros, encontra, vez ou outra, uma placazinha de vende-se. Que cuidados que a pessoa deve ter quando ela passar por uma plaquinha dessa antes de fechar um negócio? Excelente pergunta. Qualquer imóvel aqui em Marabá, para ele estar regular, você pode comparecer no cartório, não precisa falar o motivo, é público, você comparece e requer uma certidão para saber de quem é aquele imóvel e como é que ele se encontra. Se tem alguma penhora, se tem alguma hipoteca, algum ônus. Ou seja, o cuidado tem que saber se esse imóvel está registrado e quem é o proprietário. Porque muitas pessoas, às vezes compram o imóvel, mas está no nome de pessoas diferentes, né? Sim. Então, para ter segurança, antes de fechar qualquer negócio, antes de comprar, compareça ao cartório e faça uma busca para saber quem é o proprietário e para saber se não tem nenhum ônus, nenhuma dívida, nenhum problema em relação àquele imóvel. A gente tem hoje também um cadastro que os cartórios fazem essa consulta.
gratuito também, é um central de disponibilidade, para saber se não tem nenhuma ação no Brasil todo que impeça que esse imóvel venha a ser registrado, transferido. Quais os erros mais comuns de quem... quando a pessoa comete um erro, né, quando no registro na procura por registrar um imóvel? Mais comum elas estão comprando de quem não é dono. Compram imóveis que não tem matrícula, que não tem documento, e depois tem um trabalho maior. É muito comum, por exemplo, pessoas que moram aqui no imóvel, tem 20, 30 anos, mas esse imóvel até hoje lá no cartório está no nome do primeiro dono. E já passou por 4, 5 pessoas. Para regularizar é possível, mas às vezes tem um custo maior, porque cada vez que demora mais, fica mais caro. Imagina que você comprou um imóvel, tem uma procuração, a procuração ela não é o documento, a procuração é apenas transitória, ou seja, só para não deve ser encarado como um documento definitivo, porque se essa pessoa falecer, ficar incapaz, mudar o estado civil, vai estar no espólio dela, né? Vai estar no espólio dela. E outra coisa, muitas vezes pessoas boas têm problema financeiro e podem ser penhorados, podem ser cobrados, né? Outras pessoas podem se aproveitar. Então, só registra quem é dono daquela vale. Você tem que verificar se de fato aquele imóvel que você comprou está de fato em quem você está comprando, de quem está lhe vendendo, porque é muito comum isso. A gente tem lá pessoas que chegam com 10 documentos, é absurdo, assim, a gente, nossa, ainda tem isso. Gente, estamos conversando aqui com o Dr. Marcos Alberto Santos, ele que é tabelião do cartório de registro de imóveis aqui de Marabá. Quero agradecer a ele por ter aceitado nosso convite em cima da hora, né? Mas eu não queria deixar para o mês que vem para trazê-lo aqui. E quero novamente agradecer ao Jefferson Eragon, que trabalha lá na sua equipe, nosso amigo, foi quem fez dar certo aí esse convite. Quero mandar também um abraço para outra amiga nossa em comum, que eu sei que trabalhou com o senhor há muito tempo, que é a Emily Moura, né? Hoje é advogada. Sim. Minha amiga querida, então um abraço, Emily, e ao Miguel, filho dela, recém-nascido, que com certeza estão nos assistindo aí. Abraço, Emily, que é sempre quem já me falou muito bem do senhor e que trabalhou lá há algum tempo lá no cartório com vocês, e sei que tem um grande carinho, um grande respeito por todos vocês. Quero te agradecer pela presença aqui hoje, por ter dividido esse conhecimento com a turma aqui do nosso programa. Falar que eu que agradeço o convite, para mim é uma satisfação. Toda vez que eu for convidado, vou estar aqui, não somente nesse programa, mas em outros da casa também. E falar para a população, o oficial, o tabelião, esse papel é fundamental de informar. A gente tem um texto que me chama muita atenção, que está na Bíblia, que fala que o povo perece por falta de conhecimento. Sim. A gente percebe que as pessoas geralmente pagam muito caro por não conhecer. E a gente tem esse entendimento de que realmente é importante conhecer, porque muitas vezes a gente é lesado, tem prejuízo porque não tem um conhecimento amplo. E o tabelião oficial tem que trazer esclarecimento. Faço o convite para comparecer no cartório, tirar dúvidas, em nossas redes sociais, RI Marabá, tem um site também, você pode colocar na internet, Cartório de Registro Imóvel de Marabá. E tudo que tem. Vou colocar aqui na tela tudo de informação a gente está passando para que a população venha saber e não tenha dúvida, não compre imóvel sem estar regular para não terem prejuízo no futuro. Perfeito. Então, novamente, agradecer o tabelião. Ainda tinha uma lista aqui de várias perguntas, doutor Marcos. Eu até já vou deixar agendado aqui para a gente não deixar demorar. Em breve eu lhe trago aqui para a gente tratar outros aspectos do trabalho do registro de imóveis, mas desde já agradeço, acho que foi o serviço que nós prestamos aqui hoje com essas informações que o senhor repassou, com certeza vão fazer diferença nas vidas de muita gente que está nos assistindo. Um grande abraço a vocês, um ótimo restante domingo, até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio Sinobras. Pode construir, pode confiar.